Santo, nós te agradecemos pela vida do pastor Alexandre. Declaramos que ele será tremendamente usado pelo Senhor. Que as palavras dele não são palavras humanas, mas são palavras que vêm diretamente do seu trono e vão colocar no nosso coração as raízes dos radicais livres. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós o abençoamos essa palavra e declaramos o poder de Deus sendo manifestado através da vida do pastor Alexandre, em nome de Jesus, amém? Dá uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Eu vou fazer que nem vocês fazem, né? Livres! 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 Aleluia, aplaude ao Senhor Jesus mais uma vez. Estamos alinhados, glória a Deus pela sua vida. E nesta manhã me foi dado o privilégio de ministrar para os nossos adolescentes. Nós temos ali em Itaquera mais de 170 adolescentes, para a glória de Deus. E nós temos visto o Senhor movendo poderosamente através dos nossos adolescentes, não somente em Itaquera, mas em toda São Paulo. Os radicais livres têm conquistado, têm crescido, têm avançado no propósito do Senhor. Fala para o seu irmão, você faz parte da última geração desta terra. Pastor Aloysio tem falado muito sobre isso. E ele fala que nos próximos 20 anos, máximo 30 anos, nós viveremos as coisas mais radicais dessa terra. Tanto nós como cristãos, como o mundo, levantando uma geração de promiscuidade, uma geração de corruptos, uma geração de prostitutos, uma geração de viciados. E nesta geração que você faz parte, que eu faço parte, eu já passei um pouquinho da geração, mas eu entendo que eu como pastor Ricardo Landim, os pastores da videira são fundamentos, são bases que vai sustentar o seu crescimento, o seu avançar e o seu conquistar. Não temos dúvida disso. E Deus quer levantar uma geração de encrenqueiros. Quero repetir isso. Deus quer levantar uma geração de encrenqueiros. Pergunta para o seu irmão, você é encrenqueiro? Pergunta para o outro, você é encrenqueiro? Eu vou traduzir para você, de forma bíblica. A palavra encrenqueiro na Bíblia é transtornador. Você vai transtornar. E uma das versões que eu fui pesquisar sobre a palavra transtornador, na King James, ele fala sobre encrenca, arrumar briga, ir para cima, arrumar confusão. E nós temos que entender que para conquistar uma geração é necessário ser alguém que arruma confusão com o diabo. Uma confusão contra aqueles que querem destruir o reino de Deus, contra aqueles que querem saquear pessoas e levar para o inferno. Nós somos a geração que vai saquear o inferno e levar para o céu, porque o céu é o nosso lugar. Fala comigo, o céu é o meu lugar. Então, o título da palavra de hoje é os encrenqueiros do reino. Você vai arrumar encrenca a partir de agora, em nome de Jesus, amém, igreja? E quero começar falando um pouco da minha história. Dia 3 do 6 de 2001, eu tive um dos maiores impactos, maiores transtornos na minha vida. Foi quando meu irmão faleceu, mais velho, e de uma forma maligna, de uma forma diabólica, de uma forma cruel, o diabo ceifou a vida dele. Ele tinha 29 anos de idade, com 3 tiros na cabeça. E quando isso aconteceu, foi o maior transtorno na minha família. Lembra que a palavra aqui, encrencar, tem a ver com transtornar. Então, vivi um dos transtornos mais terríveis da minha vida, com a minha família. E foi a partir daquele dia que Deus começou a despertar algo na minha vida. Eu pensei que eu ia viver algo terrível, entrar uma depressão. Minha família estava completamente desestruturada, sem rumo, sem direção para nada. E eu percebi que eu precisava dar um rumo. Eu precisava decidir qual caminho que eu ia seguir. Eu tinha 19 anos nessa época, 2001. Muitos de vocês nem nasceram nessa época. Mas eu lembro como fosse hoje, porque eu fui um adolescente na igreja, eu fui um kids na igreja, eu fui um jovem na igreja. Mas até aquele momento, até aquele ano, até aqueles momentos que eu estava vivendo, eu nunca fui alguém diferenciado.
Eu sempre fui mais um no mundo, eu sempre fui mais um dentro da igreja, eu sempre fui mais um no meu trabalho, na escola, na minha faculdade, no meu colégio. Na época eu estava em transição do colégio para a faculdade. E eu lembro que Deus moveu o meu coração para algo que eu nunca tinha experimentado. Eu nem sabia o que eu ia experimentar, na verdade, 2 meses depois, que foi o encontro com Deus. E a partir disso, minha vida foi completamente transformada. E o que eu acreditei, o que eu pensei e o que eu meditei? O mundo está sendo transtornado pelas obras do inferno. Fala comigo, o mundo está sendo transtornado pelas obras do inferno. Feche seus olhos que eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, essa palavra venha penetrar nos corações com vida abundante, cheio de revelação e cheio de uma indignação. Senhor, um espírito encrenqueiro vai tomar posse dos meus irmãos. Eles vão encrencar com o diabo, eles vão encrencar com o inferno, eles vão encrencar com as potestades e principados. E nós vamos conquistar Lapa, Grimado, Tatuapé, Freguesia do Ó, Itaquera para o Senhor Jesus. Nós declaramos onde os radicais livres de São Paulo estão pisando, o Senhor vai nos dar posse em nome de Jesus. E vamos enfrentar e conquistar na autoridade do teu nome. Diga amém. E o que é transtorno? Primeiramente, precisa entender o que é transtorno. Transtorno refere-se à inversão da ordem regular. Transtorno está relacionado com alteração das coisas naturais. Então, quando você vê um transtorno, por exemplo, eu andando aqui para a minha direita, e de repente alguma coisa me faz mudar de direção. Isso é transtorno. Eu tenho um propósito diante da minha vida, na minha escola, no meu colégio. Sou um rapaz, sou um jovem, sou um adolescente que é respeitado, um adolescente que é obediente, um adolescente que é amado pela minha família. E de repente vem um enviado do inferno, me apresenta a droga e eu sou transtornado para seguir uma nova direção. Então isso é transtorno. Então transtorno é alteração, transtorno é contratempo, contrariedade, prejuízo. Isso para o mundo. Eu quero que você hoje saia daqui entendendo que o tempo todo o diabo está querendo te transtornar. O tempo todo o diabo está querendo te alterar. Você tem uma origem, fala comigo, eu sou filho amado de Deus. Fala para o seu irmão, você é filho amado de Deus. Então essa é a nossa origem. Essa é a nossa verdade. Essa é a palavra que Deus tem para mim e para você. E essa verdade está dentro de você. Você é criado, você é fruto dos sonhos de Deus. E quando você tem essa revelação, você anda numa direção, mas o tempo todo o diabo quer transtornar, quer alterar, quer gerar prejuízo, tirando você da direção do Filho amado, para viver uma vida de condenação, uma vida de prejuízo, uma vida de destruição. O diabo trabalha dessa forma, e eu quero que você entenda isso, porque você precisa entender como que o diabo entra na sua vida, adolescente. Você jovem adolescente, radical livre, vou chamar. Você radical livre, você precisa entender por quais caminhos o diabo entra na sua vida. Porque uma vez que você entender aonde ele quer transtornar, aonde ele quer alterar, aonde ele quer gerar prejuízo na sua vida, você vai conseguir vencê-lo. Fala comigo assim, o mundo jaz no maligno. Mas presta atenção numa coisa, Jesus disse, eu venci o mundo. A Bíblia também fala que você, jovem, é forte, porque já venceste o maligno. Essa é a revelação do céu, são palavras que dão uma direção clara. Então quando nós olhamos os tipos de transtorno que este mundo causa nos nossos jovens, você vê, é difícil ver um jovem normal hoje em dia. É difícil ver um jovem focado hoje em dia. É difícil ver um jovem completamente apaixonado, sem crises emocionais. Então a ansiedade faz parte do transtorno. E presta atenção, eu sou de uma geração que eu ia para o McDonald's 1 ou 2 vezes ao ano. Hoje um jovem fica 15 dias sem ir no McDonald's, fica assim, ó, oh Jesus, misericórdia. 15 dias no BK. Por quê? Porque a ansiedade em ter, a ansiedade em comer, a ansiedade em fazer, está transtornando a sua origem. Porque você não precisa do BK, você não precisa do McDonald's, você precisa de alimentação, tanto natural como espiritual. E aí quando você fica em crise, não tem dinheiro para ir para o BK, não tem dinheiro para ir para o cinema, não tem dinheiro, que é ansiedade.
ansiedade, medo. Ai, será que vai faltar? Será que eu vou ser amado? Toda a célula vai para um lugar e eu não vou. Meus amigos estão frequentando outro lugar e eu não estou. Cria ansiedade dentro de você. É a forma que o mundo está encontrando, o diabo, para transtornar a sua vida. Depressão. Depressão é outro transtorno do diabo, que quer tirar completamente o foco, porque a depressão é falta de esperança. Irmãos, presta atenção numa coisa. Eu tive 14, 13, 12, 10 anos, 15 anos na igreja. Sempre a minha vida toda tive sonhos, mas chegou aos 18 anos da minha vida, na fase de adolescente para jovem, eu perdi sonho. Presta atenção, eu estava terminando o colégio, entrei na faculdade, estava começando no Banco Bradesco a trabalhar. Pensa um cara que voltava da faculdade só pensando em morrer. Pensa um cara que só voltava da faculdade pensando em suicídio. Eu sonhava assim, olhava à noite, né? Voltava 11h30 da noite da escola. Eu passava pela rua, eu imaginava 2 ruas na frente, alguém me assaltando e eu morrendo. Eu já imaginava eu num caixão e minha mãe chorando. E por que disso, pastor? Não sei. Só sei uma coisa, o diabo estava transtornando e me gerando depressão, gerando angústia, falta de futuro, falta de sonhos. Eu percebo no meu espírito, tem muitos jovens aqui que não tem mais sonhos. Sonhos de família, sonhos de restaurar sua casa, sonhos de restaurar os seus pais, sonhos de mudar a história da sua família. E está sendo transtornado pelas obras do diabo. Nós também temos transtornos alimentares. Hoje a crise é a moda, é o corpo fininho, o corpo redondo, o corpo todo modelado. E as meninas, principalmente, que é a maior crise, estão sofrendo porque querem emagrecer, aí não se sentem amadas, porque não são magras como as outras, ou às vezes você é muito magro, quer engordar, come, não engorda, aí você fica no transtorno alimentar, come qualquer coisa, toma qualquer medicamento, com o objetivo de que tentar ser aceita, e o resultado disso é um transtorno. Porque o diabo, presta atenção, ele quer tirar você do foco, que você é filho amado, que você já venceu o maligno, que você já terá dificuldade sim, mas já venceu com Cristo. Ele quer tirar a realidade, a verdade da palavra de Deus, de quem você é em Cristo, e transtornar você a ponto de perder o foco. O diabo está o tempo todo fazendo isso com você, comigo, com qualquer pessoa. Mas só que, como pastor, nós já percebemos a sacada do diabo. Já percebemos como ele faz. Já percebemos aonde ele atinge a mim. Eu tenho 40 anos de idade. Comecei aqui na videira com 19. Fui um radical livre. Aqui o Neto falou, raiz. Os primeiros jovens, começou aqui, um dos primeiros jovens, começou na Armênia, depois aqui na Lapa. Eu fui um dos primeiros jovens junto na Lapa, os radicais livres, mais apaixonados, conquistando Pirituba, conquistando Osasco, Vila Zate, Barrancão, entrando em Taipas, Damasceno, Brasilândia. Radicais transtornando o mundo. E eu lembro que naquela época, quando eu entendi a minha verdade, logo mais eu vou falar do meu encontro, eu comecei a perceber que eu precisava dar o foco naquilo que é importante para Deus, aquilo que a palavra de Deus diz a respeito de mim. E de lá para cá, eu tenho completamente sendo transformado dia após dia. Hoje o diabo, para entrar na minha vida, é muito difícil. Para o diabo tirar uma configuração minha, meu irmão, é muito complicado. Por isso que nós somos uma igreja que amamos os jovens, amamos os adolescentes e investimos a nossa vida. Eu dou glória a Deus pelos nossos obreiros, os nossos pastores jovens. São homens e mulheres entregues. Eles entregam sexta, sábado, domingo completamente para Jesus. Eles não têm final de semana, eles não têm viagem para a praia, eles não têm viagem tirando fora o mês de janeiro, né? Que tiramos 15 dias. Eles não têm carnaval, enquanto tem pessoas viajando agora para a praia, para o Guarujá, eles não têm. Sabe por quê? Porque eles não vão ser transtornados pelo mundo. Eles entenderam que o maior transtorno que eles poderiam ter na vida dele é aceitar o Senhor Jesus Cristo da vida deles. E por conta disso, eles focaram. Esse transtorno que deu a direção para o reino de Deus, eles não abrem mão. Esses são radicais livres, apaixonados, que não aceitam o transtorno no mundo. Mas só que percebemos que pessoas têm aceito bipolaridade. Sabe o que é resultado de bipolaridade? É pessoas que não se sentem amadas, pessoas que não se sentem aceitas, pessoas que não podem receber um não. Nós somos uma geração de jovens que recebe não do pai, quer bater no pai. Recebe uma nota vermelha do professor, quer bater no professor. Recebe uma invertida dos amigos, quer matar, fazer como que é? Que nem um jovem fez lá, não sei, aqui numa escola. Massacre, obrigado. Quer fazer massacre.
Porque bipolaridade é tudo quietinho, tímido. Ai, meu menino é bonzinho, de repente está matando todo mundo. Bipolaridade, porque o diabo está tocando a sua identidade. O desejo do diabo, presta atenção aqui que eu vou te falar. O maior anseio do diabo é tocar a sua alma e mexer com os seus sentimentos. Uma vez que ele toca a sua alma e mexe com os seus sentimentos, ele mexe com a sua identidade em Cristo Jesus. Ele precisa trabalhar em cima disso. Esquizofrenia, estresse pós-traumático, personalidade transformada. Tudo isso são transtornos do diabo, transtornos do mundo que quer entrar na igreja, quer entrar na sua vida, quer entrar na vida de muitas pessoas. Presta atenção. Quem não tem um amigo bem esquisito mesmo no mundo? Levanta a mão. Alguém que você conhece, poxa, esse cara é muito esquisito. Não olha para o lado não, pensa lá no mundo. É lá no mundo, aqui não. Aqui todo mundo é Cristo, aleluia. Eu sei que não olha para a cara feia dele. Ele é Jesus, amém? Mas temos sim pessoas esquisitas. Esses dias meu filho estava no ponto de ônibus, para ir para a escola, eu acho. E uma senhora, transtornada, simplesmente foi, pá, bateu nele. Do nada. Ele se assustou, que nunca viu isso. E aí a minha esposa falou, aconteceu comigo quando eu era adolescente também. Eu estava na rua, andando, uma pessoa veio, pá, na cara. Do nada. Sem motivo, sem razão, simplesmente fez. Pessoas transtornadas. Então eu quero te mostrar hoje, existe muita gente transtornada pelo diabo. Pergunta para o seu irmão, você é transtornada pelo diabo? Agora deixa eu te perguntar, por que nós temos esses transtornos? Por que eu e você, nós, graças a Deus, já passamos por isso. Mas muitas pessoas são transtornadas pelo mundo, pelo diabo, com essas doenças. Por um único motivo, e o principal, porque todas elas têm eventos traumáticos. O que é um evento traumático? É algo que acontece na minha vida que eu nunca esperava e que me marcou tão profundamente, a ponto de me mudar completamente. Agora eu quero te falar, essa morte do meu irmão, no dia, tem até data até hoje, no dia 3/6/2001, foi um evento traumático na minha vida, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Foi um evento traumático. E eu quero te falar, essa situação poderia completamente mudar a minha história, para pior. Foi um evento traumático que veio transtornar a minha vida, a minha família e mudar o rumo da nossa história. Porque o diabo trabalha assim, ele vai te dando, ele vai te teoricamente, te prosperando, vai se sentindo aceito por todos os amigos da escola, os amigos da faculdade, você vai sendo o cara mais legal, e daqui um pouco ele cria um efeito traumático dentro de você. Ele marca profundamente uma decepção, uma mágoa, um ressentimento, uma raiva, uma falta de amor, qualquer tipo de sentimento. Toma tão profundamente você, que transtorna tudo aquilo que você acreditava para um lixo. E começa a colocar novas verdades do inferno, para que você não se sinta mais amado, você não ame mais, e você perca o propósito de Deus. Então, eventos traumáticos vêm sobre nós, sobre as pessoas. Então, a definição bíblica de transtorno é diferente. Quando a gente vai para a Bíblia e olha a palavra transtorno, ela fala de forma diferente. Olha o que a Bíblia fala: é alterar a ordem, revirar, ficar desorientado, desfigurar, virar a cabeça para baixo, fazer alvoroço, encrenca. Então, quando você olha para a Bíblia, a tradução de transtorno sempre leva a uma mexida, mas não para pior. Uma mexida não para destruição. Quando fala de crente, o transtorno do crente é sempre uma mexida levada para o reino. É sempre uma mexida que leva você para o propósito. É sempre uma mexida que transforma completamente a sua vida, a ponto de abençoar, prosperar, trazer vida abundante, restaurar e conquistar a sua família para Jesus. Então Deus quer fazer isso com você e comigo. Mas só que presta atenção, existem os transtornadores do mal, os encrenqueiros do mal. Fala comigo, existe pessoas que são encrenqueiras e são para o mal. Presta atenção, eu falei de 3 pessoas aqui. Os encrenqueiros do bem, os encrenqueiros do mal, e os terceira pessoa, aqueles que recebem a encrenca e aceitam a pessoa, o comportamento, a atitude da pessoa. Então os transtornados, os transtornadores do bem
e os transtornadores do mal. Eu te pergunto, em qual escala, em qual área você está? Você é alguém que transtorna para o bem? Você é alguém que transtorna para o mal? Ou você é influenciado a ponto de ser transtornado por tudo que te falam? Eu vou te falar com toda a convicção. Por ser jovem, radicais livres, nós devíamos ser transtornadores do bem. Mas infelizmente, por muitos não terem identidade firmada, eles são transtornados pelo mundo. Mas hoje você vai sair daqui como transtornador do mundo, em nome de Jesus. Fala para o seu irmão, você é um transtornador do mundo. Você vai acabar com esse mundo. As pessoas vão chegar perto de você e falar, o que é isso? Que maluquice é essa? Fala assim, sou eu, o transtornador do céu. Aleluia, glória a Deus. Então, o transtornador do mal, vou te contar uma história aqui rapidamente bíblica. Não vou ler toda a história porque não temos tempo. Eu não sei nem até qual horário que eu tenho, hein? Me passa o horário aí que eu tenho, por favor. Então, Atos é a história da igreja. Começa a restauração da igreja. Saulo antigamente, depois se torna Paulo, o apóstolo Paulo, ele se converte. E ao se converter, ele tem uma experiência com Deus poderosa, daqui a pouco eu falo mais sobre isso. E é discipulado, é ensinado, e ele começa a ser enviado para pregar o evangelho. E em Atos 13, Paulo, ele se junta a Barnabé e vai para uma missão. Fala comigo, missão. Missão na Bíblia é quando a pessoa sai de um lugar, é enviado para outro lugar para pregar o evangelho. Então ele foi para uma missão, ele e Barnabé pregaram numa cidade. E quando ele chega nessa cidade, algo interessante acontece. Existia judeus ortodoxos, judeus religiosos, judeus que não acreditavam em Jesus, pregando a circuncisão. Circuncisão é um princípio, é uma regra, é uma lei dentro dos judeus. Que todo aquele que não era circunciso, não vou explicar agora por causa do tempo, ele não poderia ser salvo. E começou essa confusão lá dentro, e Paulo chega com Barnabé e começa a confrontar o irmão, fala, não é bem assim, e começa um alvoroço, uma contenda, e aí começa a perceber que o povo fica confuso. Fala comigo, o povo confuso. Porque existia dois tipos de transtornadores, dois tipos de encrenqueiro. O primeiro encrenqueiro queria mostrar que salvação se perde, que salvação é só com a circuncisão, que salvação é só isso e aquilo. O outro falou assim, não, está errado. Vocês estão errados enfrentando cara a cara, batendo de frente, falando alto, esbravejando, brigando. Não é assim que funciona. A palavra é assim. E Paulo começou, junto com Barnabé, a discutir esse assunto. Interessante que houve uma contenda por causa desse assunto. E Pedro, que tinha enviado Paulo, junto com os discípulos, ele fala algo. Está escrito lá em Atos capítulo 15, verso 22. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, como toda a igreja, tendo elegido homens entre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barrabás, não é o Judas traidor, tá? É outro Judas. E Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios de Antioquia, Síria, Cilícia, saudações. Presta atenção aqui. Visto sabermos que alguns que saíram dentre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Olha que interessante que Pedro está falando aqui junto com os discípulos. Olha, estou enviando mais duas pessoas, para ir Judas, esqueci o nome do outro, Judas e Silas, para estar junto com Paulo e Barnabé nessa cidade, levando uma carta nossa, presbíteros, homens de Deus, da casa do Senhor, onde vocês que foram enviados, eu que enviei vocês, percebi que vocês estão perdidos aí, estão falando besteira. Vocês não podem falar essa mensagem que estão pregando está errada. E por conta dessa mensagem está transtornando toda uma população, transtornando toda uma situação, transtornadores do mal, pessoas que não estavam levando o evangelho da graça, pessoas que não estavam levando o evangelho de Cristo. Então, eles queriam manter as tradições judaicas, eles queriam simplesmente falar assim, não, tem que ser assim, acabou o assunto, tem que ser religioso e assim mesmo, tem que ser dessa forma, desse jeito. Estavam transtornando o evangelho da graça, trazendo confusão de salvação. Presta atenção uma coisa, o que mais escutamos dentro da igreja muitas vezes, é que fala assim,
Ah, esse pastor Ricardo Landim, esse pastor Fernando, esse obreiro Neto, esse obreiro Daniel, não é bem assim que eles falam. Radical livre não é bem assim, né? Vocês não são doidos, vocês não são malucos. Por que vocês têm que abandonar pais e mães? Por que no carnaval não vai viajar com o pai? Por que tem que estar na Holy Fest? Não é bem assim, eles são radicais demais. Não é bem assim que funciona. Vamos fazer o seguinte, você pode fazer o que quiser da sua vida. E de fato você pode fazer. Mas só que a Bíblia fala que já estou crucificado em Cristo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Pergunta para o seu irmão, você está crucificado? Então a partir do momento que você está crucificado, não existe mais sua vontade, existe a vontade de Deus em você. E o que acontece com nós radicais livres, muitas vezes que não entendemos isso, somos levados por outros ventos de doutrina. Você vê, me desculpa falar aqui, eu não vou citar nomes, que é ruim. Mas você vê na internet, no YouTube, no TikTok, um pastor falando de tatuagem, outro pastor falando de bebida, outro pastor falando que nada pega, que nada tem problema nenhum, que a mensagem não é bem assim. Aí você vê o seu pastor, o seu obreiro, pastor de jovens, falando de radicalidade. Aí você compara, esse meu pastor aqui está falando errado. O que o cara da internet fala é que está certo. Aí você começa a perceber que o seu coração vai sendo contaminado, transtornado, mudando a mensagem que o seu pastor local, onde Deus te colocou, tem te ensinado e mostrado a mensagem do Evangelho da Graça. E por conta disso você tem perdido o foco. Quantas vezes decepcionado com o seu líder, decepcionado com o seu discipulador, por quê? Porque você está escutando mensagens transtornadas de outras pessoas. Eu não estou falando que ele é do mal, mas presta atenção, a revelação que Deus tem para você é a revelação que Deus deu para o pastor Aloísio, pastor Wilson, pastor Ricardo, os obreiros de cada igreja aqui em São Paulo. Eu vim da Assembleia de Deus, irmãos, eu amo a Assembleia de Deus. Mas hoje a mensagem que é pregada na Assembleia de Deus, ela não se encaixa com o propósito que Deus tem para mim hoje aqui, como pastor da videira. Por isso que eu escuto o pastor Wilson, pastor Aloísio, eu escuto os nossos pastores, pastor Naor, porque esses pastores têm me ensinado as verdades do que eu acredito, do que aquilo que tem a ver com o meu propósito, que é conquistar minha geração para Jesus. E quando a gente olha os radicais livres, essa é a nossa identidade. É uma identidade de transtornar o mundo para conhecer o verdadeiro Evangelho da Graça. E eu e você precisamos entender esse princípio, que quando nós entendemos esse princípio, nenhuma mensagem que ecoa neste mundo contamina o seu coração. Pergunta para o seu irmão, seu coração está sendo contaminado por mensagens erradas? Aí você vê lá em Gálatas, capítulo 1, verso 6, a mesma coisa. Paulo vai até a cidade de Gálatas, os Gálatas, e fala para ele, dá uma exortação. Gálatas capítulo 1, verso 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho da graça. Presta atenção numa coisa, Paulo de novo falando para a cidade, fala, olha, o que está acontecendo com vocês? O que está acontecendo? Que mensagem, qual canal da internet você está escutando? Hein, Galatas? Porque rapidamente, tudo aquilo que eu te ensinei, do Evangelho da Graça, tudo aquilo que eu te ensinei, da radicalidade do radical livre, a identidade do radical livre, você está perdendo, está negociando tudo, abrindo mão das verdades, abrindo mão dos princípios, porque você escutou A, B ou C na internet, porque você está seguindo o Instagram, um fulano que tem 2 milhões de seguidores, porque o seu pastor não tem, né? Às vezes tem 10 mil só, 5 mil, se for o meu é 1.500 só, 1.300. Ah, pastor Alexandre não é relevante, não vou escutar o pastor Alexandre, não vou escutar o pastor André Venturim, são poucos seguidores, aí eu vou lá ver o fulano de tal, que eu não vou citar nome, de 2,5 milhões de seguidores, esse cara tem evangelho, esse cara fala a verdade. Aí você começa a escutar esse tipo de mensagem. Eu estou falando aqui de pessoas que estão dentro da igreja, que perturbam, que transtornam. Tem a verdade e você começa a comparar essa verdade com a verdade que você aprende aqui na videira. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, não existe, são poucos ministérios que tem 400 mil pessoas numa única igreja. Deixa eu te falar uma coisa, sabia que a videira, que é onde você está, tem mais de 400 mil pessoas no mundo inteiro?
E todos esses pregadores da internet, não estou desmerecendo ele, me perdoa. No máximo tem 1 ou 2 igrejas locais. Aí você começa a ver a profundidade da nossa palavra e comparar com o que você tem alimentado fora. Glória a Deus pela vida deles, que eles conquistem muitos jovens. Mas eu quero te falar, a mensagem que conquistou o seu coração é a mensagem do radical livre. Radical que abriu mão de todas as coisas por um propósito. Aquele que tem disposição de viver a vida de Cristo e dar sua própria vida pela mensagem do Evangelho da Graça. Essa é a mensagem que comprou o seu coração. E sabe para viver essa mensagem que precisa? Radicalidade, paixão, entrega. Nós percebemos que essa radicalidade se perdendo. Graças a Deus nós temos visto nos últimos, pelo menos 2 anos, um crescimento assombroso nos jovens. Diga glória a Deus por isso. E porque a nossa identidade está voltando a ser formada. Radical livre está começando a entender que viver Cristo é dar a sua vida completamente para Ele. Radical livre está entendendo isso. Eu quero que você entenda isso, porque você não pode ser transtornado por uma mensagem errada. E muito menos pelo mundo. Irmãos, estou te falando aqui de mensagens da internet de crentes. Agora, se o mundo consegue te corromper, se o desejo de namorar é mais importante do que qualquer outra coisa, o desejo de fazer sexo é mais importante, essa mensagem de identidade de gênero, está gerando confusão em você, pelo amor de Deus, porque isso não tem nada a ver com o Evangelho, isso está no centro do coração do inferno, essas mensagens. Isso não pode gerar dúvida, porque isso é um radical livre. Fala para o seu irmão, você é um radical livre. Aleluia. Os encrenqueiros do mal se levantaram nessa época, contra Paulo, nessa cidade de Barnabé, e contra os Gálatas também, e tentando desvirtuar a mensagem do Evangelho. Pergunta para o seu irmão, quem está tentando desvirtuar a mensagem do Evangelho na sua vida? Mas graças a Deus, Deus colocou os encrenqueiros do céu. Diga aleluia. Fala assim, eu sou, mais forte, eu sou encrenqueiro do reino. Aleluia. Mas Deus também levantou os encrenqueiros. E eu quero te mostrar isso na própria história de Paulo, em Atos 17. Em Atos 17, antes disso, vamos entender a história. A gente viu no capítulo 15, não li por causa do tempo, mas que Paulo e Barnabé tinham sido enviados e começou a pregar o Evangelho. Pedro e os discípulos, presta atenção na história, pega aqui a linha da história. Pedro e os discípulos mandam 2 pessoas, Silas e Judas, para ajudar na pregação. E eles começam a pregar. Então no final do capítulo 15, a gente vê que Barnabé se separa de Paulo, com o objetivo de pregar em cidades diferentes. Olha o transtorno começando a acontecer. Nós estamos perdendo tempo aqui nessa cidade, Paulo. Eu e você temos a mensagem verdadeira. Vamos acelerar o processo de crescimento. Vamos acelerar o processo dos radicais livres se espalhar pela cidade. Vamos começar a pegar bairros diferentes nos radicais livres na cidade. Aí Paulo, vamos? Então eu vou para a cidade tal e você para a cidade tal. Beleza Paulo, estamos juntos. Beleza Barnabé, vamos embora. Aí você percebe que para um vai junto com Silas, outro vai junto com Judas. E nesse interim aparece um discípulo de Paulo chamado Timóteo. Ele se une à equipe. Presta atenção, no meio do processo de transtornar o mundo, Deus vai colocar pessoas para te ajudar a conquistar aquele bairro para Jesus. Presta atenção numa coisa, no meio do processo de transtornar a sua família, Deus vai levantar um familiar que vai te ajudar a conquistar aquela família para Jesus. Foi assim comigo. Minha família foi convertida completamente 100%. 100% da minha família estão batizados nas águas, você sabia disso? E com 19 anos eu decidi, eu vou transtornar minha família. Eu vou deixar todo mundo doido. Porque eu entendi esse evangelho do radical livre. O evangelho da graça que está no nosso DNA. E comecei a pregar para meu tio. Meu tio bebia todos os dias. E todos os dias eu sentava com ele no bar e falava, Jesus quer mudar sua vida, tio. Jesus quer mudar seu casamento, tio. Ele, tá bom, filho, tá bom, um dia eu vou para o encontro. E um dia ele bêbado, ele prometeu para mim que no próximo encontro ia. E naquela sexta-feira ele estava bêbado. Eu falei assim, eu vou levar ele bêbado mesmo. Peguei ele no bar, tio, você ama o seu sobrinho? Ele falou, amo, acho que eu amo. Quer quanto? Quer 50 reais? Ele, não quero 50 reais não. Eu quero que você vá para o encontro comigo. Eu estou bêbado, não tem problema, eu vou com o Senhor. Desculpa, Jesus, menti naquele dia que eu não fui com ele.
Aí, eu peguei ele, coloquei dentro do ônibus. Você não vai comigo? Eu falei, não vou com ele. Aí ficou bravo comigo, foi para o encontro, queria vir embora. No último dia, no Espírito Santo, ele chorou que nem criança. E aceitou Jesus e foi transformado. Sabe por quê? Porque eu decidi transtornar minha família. Por conta dele, minha tia veio para a igreja. Por conta dele, meus dois primos vieram para a igreja. Então eu decidi transtornar, mudar o ambiente. Então aconteceu isso com Paulo, cada um foi para uma cidade. E Timóteo entrou no processo. No capítulo 16, Paulo, na história, expulsa um demônio de uma escrava. Essa escrava dava muito dinheiro para os religiosos da época. Sabe por quê? Ela tinha poderes do diabo. E Paulo ficou inconformado e expulsou aquela mulher. Os caras ficaram irados. Os caras ficaram doidos. Esse Paulo arrancou nossa fonte de renda. Essa mulher nos dava muito dinheiro. Olha o que esse Paulo fez com essa escrava. Vamos pegá-lo. E aí ele vai para a casa de Jason, onde Paulo estava hospedado. E faz um tumulto, começa uma contenda, uma briga, uma porrada. O pau quebrou, a casa caiu. Os caras estavam, os encrenqueiros do mal, estavam mal com Paulo. Queriam quebrar o barraco, destruir Paulo, acabar com a vida de Paulo. Entra na casa de Jason, pega Jason, leva ele no meio da praça, diante das autoridades. Assim, esses caras aqui. Acontece isso aqui, ó, essa mensagem. Atos capítulo 17, verso 1. Tendo passado por Anfípolis e por Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, procurava procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca da Escritura, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia a ele: é Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Presta atenção aqui uma coisa. Paulo entra na sinagoga, prega durante 3 dias, briga. Arrazoar é brigar, arrazoar é discutir, arrazoar é ser firme nas suas convicções. Eu imagino Paulo falando assim: que tem que circuncidar. Quem circuncidar o quê? Vocês estão malucos? Para que loucura! Jesus Cristo já levou sobre si todos os nossos pecados. E os caras ficavam assim com Paulo: que isso? Que esse cara está gritando comigo? Paulo ficava doido com a mentira. Continuando. Os judeus, porém, movidos de inveja. Fala comigo: inveja. Todo transtornador do mal tem inveja de você. Todo transtornador do mal tem inveja de você. Sabe por quê? Porque você carrega a verdade do Espírito Santo. E eles não conseguem argumentar com você. Eles ficam doidos com você. Quando você fala que Jesus é bom, eles não é bem assim não. Eles falam: sim, vou te mostrar um testemunho. Se dá o seu testemunho, eles ficam marcados. Então, inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçando a cidade, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontraram, arrastaram Jason e alguns irmãos perante a autoridade, clamando: olha atenção aqui, presta atenção nisso. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Vou repetir. Os homens de Deus, os encrenqueiros do céu, chegaram também aqui. Diga aleluia. Eu vou traduzir isso aqui, ó. Estes radicais livres que estão transtornando todo mundo, chegaram aqui na Lapa. Vou traduzir de novo. Estes radicais livres que têm transtornado o mundo inteiro, chegaram na videira Itaquera. Estes radicais livres que têm transtornado o mundo, chegaram no Grimaldi. Esses radicais livres que estão transtornando o mundo, chegaram no Tatuapé. Esses radicais livres que têm transtornado o mundo, chegaram também na freguesia do Ó. Agora todos juntos. Estes radicais livres de todo mundo, chegaram também na cidade de São Paulo. Diga: livres! Livres! Nós somos radicais livres. Aonde pisar a planta, nossos pés, nós vamos tomar posse em nome de Jesus. Diga aleluia! Outra versão, Atos 17:6 fala: esses que tem,
andando pelo mundo, estão alvoroçando aqui também. Alvoroço é aquela bagunça, aquela discussão, aqueles problemas. É mais ou menos o que aconteceu lá na Ucrânia e na Rússia. O presidente Putin decidiu jogar um míssil. Começou um alvoroço na Ucrânia. É mais ou menos o que acontece quando você chega numa cidade, num bairro, no meio da sua família e começa a falar do evangelho. A bagunça está declarada. Porque encrenqueiro do céu é assim. Então os transtornadores do reino, os encrenqueiros do reino, eles alteram caminhos. Fala assim, todo encrenqueiro do reino dos céus, ele muda caminho de pessoas. Foi isso que aconteceu com Paulo, com Silas. Então está no verso 19, Atos 19, 23, fala o seguinte: por este tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, e começaram a discutir o assunto. Enfim, não vou ler porque é o nosso tempo. Eu quero que você entenda isso. Quando um radical livre pisa em um lugar, ele transtorna o ambiente. Ou você é muito amado, ou você é muito odiado. Quando um radical livre fala assim, eu não vou beijar porque eu sou do padrão da corte, eu creio no evangelho da graça, que a santidade vai me levar a viver o projeto de Deus. Sabe o que você escuta? Você é louco, você é maluco, como você faz um negócio desse? Quando você fala assim, eu não vou para a praia não, porque eu vou viver minha Holy Fest, vai ser o melhor tempo da minha vida. O que você está falando? Você é maluco, como você faz isso? O que significa isso? Significa que, independente do que está acontecendo no mundo, independente de quem está querendo te influenciar, quem te transtorna é o Senhor Jesus Cristo. Quando você tem essa revelação, meu irmão, você não sai do projeto, você não sai do propósito, você não é abalado. Eu sou muito agraciado por Deus, porque eu nunca desviei. Eu nasci na igreja, nasci falando Xaracanta Labassoga. E depois, aí ó, é um mistério, é mistério. E aí quando eu nasci dessa forma, eu tive vários desejos no mundo. Eu tive vários desejos de ir para o mundo, mas sempre algo batia no meu coração. Você é meu, eu te chamei para algo maior. O Espírito Santo falava comigo isso. Eu tinha um temor terrível em perder a presença de Deus. E eu percebo que hoje em dia, nós, vou me incluir no processo, temos negociado demais os valores espirituais por carniças do inferno, por comidas do diabo, por prazeres deste mundo. E quem dera eu tivesse conhecido a videira desde quando eu era adolescente, meu juvenil. Sabe por quê? Porque eu tinha casado na corte 100%. E aí eu vejo alguns jovens questionando por que da corte. Irmão, beija quem você quiser, vai para cima de quem você quiser. Seja transtornado pelo mundo, de boa. O problema é seu. É a sua vida. Quando você decide, eu quero fazer uma tatuagem porque eu não tem problema nenhum. Quero te falar, eu sempre falo para os irmãos isso, eu não tenho nada contra tatuagem, tá? Mas quando eu vejo um jovem querendo fazer uma tatuagem, querendo beber não é pecado, eu fico olhando para a pastora Luiz, eu fico olhando para o pastor Wilson, assim, esses homens não têm tatuagem. Eles têm a imagem de Cristo. Eles são minha referência. Eles são a paixão de Jesus. Eles são o reflexo de Jesus na minha vida. E quando eu olho para eles e vejo nós, como jovens, querendo fazer algo diferente deles, significa que a gente não entendeu a nossa identidade. Eu quero que hoje você saia daqui querendo imitar o pastor Ricardo Landim, querendo imitar o Alisson, querendo imitar o Neto, querendo imitar o seu pastor de igreja, o Vitor, o pastor André, eu. Sabe por quê? Porque nós estamos imitando nossos pastores. E se você quer ser uma geração de radical livre, que vai transtornar o mundo, comece a seguir pessoas que representam Cristo na sua vida. Diga aleluia. Então você precisa de 3 coisas, fala comigo, 3 coisas, para ser um transtornador, para ser um encrenqueiro do reino dos céus. Se você não tiver essas 3 coisas, você é transtornado, você é influenciado. E a primeira coisa que você precisa ter é uma experiência com Cristo. Fala comigo, experiência com Cristo. Atos capítulo 1, verso 8, fala que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha. E aqui tem a experiência de Paulo, está lá em Atos capítulo 9, que está escrito o seguinte, verso 3, seguindo ele pela estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor,
e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? A resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo, ele era um perseguidor, ele era um transtornador do mal, ele era um encrenqueiro do mal, é alguém que ia com o objetivo de destruir a igreja, destruir o crente, destruir a identidade do crente. Paulo matava cristão, e aí a experiência que ele teve com Jesus foi tão poderosa, tão marcante, que ele mudou, ele foi transtornado por Jesus, ele mudou completamente o rumo da sua vida. Eu percebo que muitas pessoas se perdem no propósito, porque eles têm a mentalidade seguinte: essa experiência minha não valeu. Pastor, como assim a experiência valeu? Porque se a experiência que você teve com Jesus tivesse valor eterno, você nunca sairia da presença de Jesus. Presta atenção, eu não estou te falando que você não vai ficar mal, vai ficar ansioso, vai querer às vezes querer desanimar. Isso faz parte da vida do crente. Às vezes você não tem vontade de ir para a igreja. Acontece, já aconteceu comigo. Eu sou pastor, já aconteceu com um pastor. Eu falei para minha esposa: hoje não queria pregar não. Vamos no Outback. Brincadeira. No Outback, mas não queria pregar. Mas sabe o que acontece? Quem é radical livre, quem é apaixonado por Jesus, quem tem identidade transtornada por Jesus, ele não abre mão do que tem que fazer, por causa dos seus sentimentos. E essa é a diferença do evangelho. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Radical livre. Radical livre, ele não anda por sentimento. Radical livre anda por uma palavra. Todo radical livre que anda por sentimento, ele cai. Todo radical livre que anda pelas suas emoções, ele cai. Muitas vezes, como radicais livres, eu quis beijar, eu quis namorar, quis sair da igreja, quis beber, quis ir para a balada. Eu trabalhava no banco. Toda sexta-feira era balada. O pessoal, eu ganhava bem. Eu era gerente assistente no banco. Toda sexta-feira tinha coisa para fazer. Eu e minha esposa, quando nós trabalhávamos, mesma coisa. Nós tínhamos condição financeira de fazer o que quiser. Mas sabe o que acontece? Como eu tinha identidade radical livre e tinha uma experiência tão poderosa com Jesus, não tinha como negar essa experiência. A gente abria mão de qualquer coisa do mundo para transtornar o mundo. Tanto que onde a gente pisava, a gente convertia pessoas, levava o evangelho da graça. A gente tinha raiva da gente, não se importava com isso, porque o nosso desejo era transtornar e, na verdade, encrencar com o mundo. Diga mãe, diga aleluia. Disposição, segundo ponto. Disposição de ser ensinado. A equipe de louvor já pode subir, por favor. E aqui, Paulo, ele tem a primeira experiência com Jesus. Aparece face a face, é marcado. Aí, o próprio Senhor Jesus vai à cidade tal, que você vai encontrar um homem lá, que vai te ensinar o seu caminho. E aí eu percebo onde nós, radicais livres, falhamos. Olha aqui para mim. Nós falhamos quando a gente não valoriza o discipulado. Quando a gente não valoriza a direção. Quando o seu pastor, o seu discipulador dá uma direção do Espírito e você nega, você permite o transtorno do mundo entrar em você. Mas eu não concordo com ele. Vai procurar o pastor dele. Vai procurar o discipulador. Se o seu líder dá uma direção, você não concorda, procura o discipulador. Não sai da célula não. Quando você está chateado com o seu discipulador, procura o pastor da igreja, o obreiro. Não sai da igreja não. Porque a única forma de transtornar o mundo, a única forma de ser um encrenqueiro do reino, é andando com pessoas cheias do Espírito. Não tem como. Irmãos, como eu fui guardado. Como eu e a pastora, fomos da cela do pastor André. Como o André era chato, estava na corte. Lembro como fosse hoje. E eu estava na corte, que a Soraya foi uma das primeiras cortes da Lapa. E o André, o pastor André ficava assim, só de olho em mim, né? Será que o Alexandre vai aprontar com a Soraya? Aí às vezes, eu ia na casa da Soraya, almoçar, jantar, ele passava em frente à casa da Soraya para ver se eu estava lá mesmo. Mas como eu amo o pastor André, sabe por quê? Por conta disso ele me guardou, eu não ficava bravo com ele não. Aí o seu líder te dá uma direção sobre a sua corte e fica, não concordo com ele. Aí o seu líder fala assim, não vai para essa festa, não é padrão de Deus para você. Eu sou livre. Sabe, querido, quando você começa a seguir direção e andar com pessoas, e ama seguir essas direções, você está pronto para se transtornar o mundo. Está pronto.
pastor Will sempre fala desse testemunho, que eu acho muito interessante. Certa vez no meio do exército onde ele estava, ele falou que o seguinte, que o soldado fulano de tal, ele não é confiável. Aí todo mundo fala, como é isso? Esse cara é muito confiável. Esse cara é o melhor soldado que nós temos. Ele é o melhor soldado, mas ele não é mais confiável. Vou te provar agora. Aí ele falou assim, vem aqui, soldado fulano de tal, vem aqui. O cara, sim senhor. Por favor, vai ali no tanque de água gelada, pula lá e volta para cá. O cara ficou assim, ó. Porque quem pulava no tanque de água gelada? Quem estava em disciplina. Aí ele não entendeu. Aí ficou assim, não entendi, senhor. Você não entendeu? Pula no tanque de água gelada, mergulha até o fundo e volta aqui. E ele começou a dar ré, e começou a ir em direção, mas sem entender. Ele falou, pode parar, soldado. Aí mostrou para o capitão, tá vendo? Esse soldado, numa guerra, deixaria todo mundo morrer. Sabe por quê? Porque ele não sabe andar com a gente. Ele não sabe seguir direção. Adolescente, nós estamos no meio da geração mais desobediente dessa terra. Jovem, nós estamos no meio da geração mais independente dessa terra. Eu te pergunto, você quer transtornar o mundo ou ser transtornado por ele? Você quer arrumar encrenca com o mundo e destruir as obras do inferno? Ou deixar que a encrenca do mundo entre você e acaba com a vida de Deus que está em você? Primeira coisa é ser cheio do Espírito. Experiência. Segunda, andar com pessoas em aliança. E por último, ter disposição de ser enviado. Fala comigo, ter disposição de ser enviado. Eu estava casado aqui recente com a pastora Soraya, 2006, 2011. Pastor Alexandre Armelin, pastor daqui da Lapa na época. Ele falou, Alexandre, preciso de alguém que vá iniciar uma igreja lá no Morro Doce. Eu queria que você orasse e visse. Eu simplesmente falei para a Soraya, nós concordamos, pastor, se é para iniciar, eis-me aqui, pode me enviar. E foram 7 anos de muita presença de Deus, muita unção, crescemos demais lá. Mas por que crescemos? Por que transtornamos ali o Morro Doce, o Sol Nascente? Porque hoje Deus está me usando para transtornar Itaquera. Porque quando fui solicitado para ser enviado, eu não neguei. Paulo foi enviado. Ele foi enviado para Antioquia e começou a pregar o Evangelho. Sabe o que acontece hoje? O radical livre, muitos radicais livres estão negociando. Ali com Alisson eu quero andar, com Neto eu não quero andar não. Não tô com problema com meu irmão aqui, eu vou mudar de célula. Não gostei dessa pessoa aqui não, eu vou andar do outro discipulado. Você se envia o tempo todo. E sabe por quê? Porque você não consegue ter raiz de radical livre em nenhum lugar. E hoje quero desafiar você a sair dessa posição. Eu falei que é também a última experiência. Aquele ano, em junho, meu irmão faleceu. Em agosto, Alisson, eu tive a oportunidade de ter um encontro com Deus. Não lembro o dia. Mas pensa um cara quebrado, um cara arrebentado. Era eu. Minha mãe estava doente, problema no coração. Negócio assim terrível. E eu fui ter uma experiência com Deus. Fui completamente transtornado por Jesus. Diga aleluia. Eu fui ministrado a ponto de mudar completamente minha vida. Eu entendi o meu propósito. Pela primeira vez em 20 anos de vida, eu tinha entendido que eu tinha um propósito. Eu tinha uma identidade radical livre. Eu tinha uma identidade que não somos deste mundo. Eu tinha uma identidade que eu sou cidadão do céu. E comecei a viver intensamente a radicalidade que Deus me ensinou. Porque eu tive uma experiência nesse encontro. Depois eu aceitei ser discipulado. Depois aonde o meu líder mandava eu ir, eu estava junto com ele. Sabe por que eu fiz isso? Porque eu sou alguém que quero transtornar o mundo. Minha esposa falou esses dias, Alexandre, em várias cidades, em vários cantos do estado de São Paulo, nós temos discípulos. Tenho 20 anos de videira.
Eu posso falar tenho discípulos em países. E sabe por quê? Porque quando eu fui um radical livre, eu decidi transtornar o mundo. Porque eu entendi que eu não era deste mundo. Eu decidi pegar a minha Bíblia, a palavra de Deus, e arrumar encrenca com o diabo. Nós estamos com um alvo de 1000 pessoas lá em Itaquera. Diga glória a Deus. E eu falei para o diabo: pode vir para cima, que eu vou dar na sua cara. Eu vou dar na sua cara. E como eu vou dar na cara dele? Jejuando e orando. Nós nunca estamos, eu pelo menos fazia tempo que eu não orava tanto que eu estou orando esse ano. E sabe por que eu estou fazendo isso? Porque eu sou um transtornador. O diabo não vai me parar. Porque eu não sou deste mundo. Diga aleluia. Pastor, vamos ficar de pé. Pastor, mas eu sou muito novo ainda. José, ele era um adolescente quando teve o sonho, e Deus depois colocou ele como governador. Davi se tornou um dos maiores transtornadores da terra, adolescente, jovem, quando derrubou Golias. Samuel, quando nasceu, foi colocado no templo, e foi o maior profeta do Velho Testamento. Jesus, aos 12 anos, ele ia na sinagoga e confrontava o ensinamento judeus. Sabe o que eu quero te falar? O transtornador da próxima geração, dessa geração, ele começa agora, nessa geração de radicais livres. Você não tem ideia. Algo profético que eu vou fazer agora aqui. Os próximos 20, 30 anos vão definir a igreja do Senhor Jesus, que vai para a eternidade. E eu creio, o pastor Luiz tem falado isso, eu creio piamente que ele está falando. Os próximos 30 anos vai definir o mundo. E nós temos pouco tempo, fala comigo, pouco tempo, para transtornar pessoas deste mundo. Eu quero hoje fazer um apelo. Você que está precisando de uma experiência com Jesus, você vai vir aqui à frente. Pastor, desanimado na fé, eu quero ter uma experiência com Jesus. Eu tenho experiência com Jesus. Você que está com dificuldade de andar em discipulado e ser ensinado, vem aqui à frente também. Pastor, está ótimo, eu tenho experiência e sou bem discipulado. Você que tem medo de ser enviado, vem aqui à frente também. Eu queria que você, discipulador, você pastor, viesse à frente também para me ajudar a orar. Vamos impor as mãos. Nós vamos fazer como Ananias fez com Paulo. Nós vamos discipular, assim como Jesus fez com Paulo também. Nós vamos marcar eles com a experiência poderosa. Hoje é dia de enviar os radicais livres, os transtornadores da Lapa, os transtornadores de Itaquera, os transtornadores de Tatuapé, os transtornadores da freguesia, os transtornadores do Grimaldi. Eles estão neste lugar e vão mudar esses bairros. Nós vamos crescer, nós vamos dobrar a igreja de jovens da nossa região. Nossa igreja vai crescer, vai romper, porque os transtornadores, os encrenqueiros do reino estão aqui. Oh, Espírito Santo de Deus. Alabaçore, canta alabaço. Começa a orar em línguas. 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 Checa alabaçore, canta alabaço. Eu não sou mais escravo do medo. Flua. Oh, checa alabaço. Checa alabaço. Checa alabaço. Checa. Eu não sou mais escravo do medo. Você foi chamado. Eu sou filho de Deus.
impõe as mãos agora e libera unção. Aquele que vai transtornar o mundo, aquele que vai arrumar intriga com o diabo, vai conquistar a sua família. Libera a palavra, libera a palavra. Chega, Labarabás. Me resgatou para que eu pudesse. Vem Espírito, vem Espírito. Eu sou filho de Deus. Eu já não sou. Deus abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Chega, Labarabás, chega, Labarabás. Deus. Levanta, levanta a geração de transtornadores, levanta a geração de transtornadores, aos encrenqueiros do reino. Receba, receba, receba. Chega, Labarabás. Oh, Espírito Santo. Oh.